Oi, pessoal! Para você que já me conhece, estou aqui de volta. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Kátia Rodrigues. Eu estou aqui para você ter um pouco da porção de tesouro que eu tenho nas minhas mãos. É verdade. Então, desde a minha conversão, logo no início da minha conversão, eu fui discipulada e eu tenho nas minhas mãos um livro e eu quero dividir o estudo desse livro com você. Eu concluí esse livro 3 anos depois da minha iniciada na minha caminhada, né, cristã. E Deus tem falado muito ao meu coração para que eu venha fazer esse estudo. Então é isso que eu estou aqui hoje. Estou querendo apresentar para vocês um livro que nós não devemos colocar como base nesse livro o nosso maior entendimento e tesouro. Não, ele vai nos auxiliar, não é nele que nós devemos apegarmos como um amuleto, não, nada disso. Ele vai ser o nosso auxiliador. Aliás, será o Espírito Santo que irá nos conduzir, o nosso professor. Porque assim como eu já fiz esse estudo, eu vou estar fazendo de novo com vocês. E a cada vez a diferença, as experiências são novas. Então, o nome do livro é Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Esse livro é valioso por demais. Certamente, se você tem esse livro aí na sua casa, você deve conhecer ele. Se você ainda não conhece, você vai se surpreender com as experiências que você vai ter estudando esse livro. Como eu disse, a gente não vai colocar aqui, enfatizar, nem colocar este livro algo sobrenatural. Não, ele vai ser um auxiliador para nós. Eu creio no que eu estou falando como uma experiência própria. Ele vai abrir um leque da onde você vai ver coisas que você antes não conseguia enxergar. Você vai ter um crescimento pessoal, um crescimento espiritual, um crescimento dentro da sua igreja que irá com certeza edificar a tua vida cristã, edificar a tua caminhada. Você vai conseguir desfrutar de uma forma simples e clara aquilo que Deus tem falado com você durante tempos e tempos e às vezes a gente não consegue entender. Então esse livro ele vem nos ajudar a ter essa compreensão. Certamente nós iremos precisar, como eu já disse, nós teremos o Espírito Santo como o nosso professor, é ele que irá nos direcionar. Então é preciso que a palavra de Deus seja usada, você precisa ter nas tuas mãos a palavra de Deus, um caderno, uma caneta para a gente dar início a esse estudo, tá ok? Que Deus te abençoe e aí vamos ficar ligados nos vídeos porque você vai ver que é surpreendente as coisas que Deus tem feito ao seu redor e Deus tem te chamado a fazer com você aquilo que Ele sempre quis, a ter um relacionamento íntimo, real e pessoal. É indescritível a experiência que você vai ter diante desse estudo. Então eu te convido a abrir o seu coração, a crer na palavra do Senhor e se envolver nesse projeto comigo, tá ok? Então vamos à obra, vamos levar a palavra de Deus, vamos abrir o nosso coração para o nosso melhor e maior amigo, conselheiro, salvador, que é o nosso Senhor Jesus. Ele está te chamando, ele está te convidando a ter um relacionamento íntimo, real e pessoal. Vem nessa comigo? Bora! Vamos dar início aos nossos estudos? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Bom, pessoal, então vamos dar início ao nosso estudo. Vamos para o primeiro capítulo, onde o tema é Jesus é o caminho. À medida que você seguir Jesus, um dia de cada vez, ele o guiará segundo a vontade de Deus. Jesus disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. João 17:3. A base para a vida eterna e a base deste estudo é que você conheça Deus e conheça Jesus Cristo, a quem Deus enviou.
Não se passa a conhecer Deus graças a programas ou métodos, mas por um relacionamento com uma pessoa. Este é um relacionamento íntimo de amor com Deus. Mediante esse relacionamento, Deus ele revela a sua vontade e convida você a juntar-se a Ele, aonde Ele está operando. Quando você obedece, Deus realiza por seu intermédio algo que só Ele é capaz de fazer. Então, você passa a conhecer Deus de maneira mais íntima pela experiência de Deus e operando por meio da sua vida. Eu quero ajudar você a se envolver nesse tipo de relacionamento com Deus, por meio do qual você vai experimentar a vida eterna em seu grau mais completo e possível. Porque Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você quer experimentar a vida ao máximo? Isso será possível se você estiver disposto a responder ao convite de Deus para um relacionamento íntimo de amor com Ele. Porém, para darmos continuidade é preciso um pré-requisito. Nesse estudo, eu parto do pressuposto de que você já aceitou Jesus como o Salvador da sua vida e que o reconhece como o Senhor. Se você ainda não tomou essa decisão, que é a mais importante da sua vida, o restante desse estudo ele terá pouco significado para você, porque os assuntos espirituais eles só podem ser discernidos somente pelas pessoas em quem o Espírito Santo de Deus ele habita. E isso está lá escrito em 1 Coríntios 2,14, que eu vou ler para você agora, que diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele isso é loucura. E não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Então, se você sente a necessidade de aceitar Cristo como seu Salvador e Senhor, essa é a hora de você resolver esse assunto com Deus. Peça a Deus para falar no seu coração e enquanto você lê aí as passagens que eu vou te colocar agora, e você vai refletindo. Em Romanos 3:23. Essa passagem vai falar para você que todos nós pecamos. Em Romanos 5, versículo 8, diz que por amor, Jesus ele pagou com a morte o preço dos nossos pecados. E em Romanos 10:13, peça a Deus para salvar você e Ele vai fazer isso. Para colocar a sua fé em Jesus e receber o dom da vida eterna, é preciso alguns detalhes. Você reconhecer que você é pecador e que você precisa de um relacionamento de salvação com Jesus Cristo. Você precisa confessar, isso quer dizer, você precisa concordar com Deus sobre os seus pecados. Você precisa arrepender-se deles, voltar, do seu pecado e confessar isso para Deus, e pedir para que Cristo o salve pela graça dele e entregar a direção da sua vida para Jesus. Se você precisar de ajuda, você chama o seu pastor, você chama o líder ou alguém conhecido que seja atuante na sua igreja para esclarecer qualquer dúvida. E se você acha que, aliás, se você acabou de tomar essa decisão tão importante, faz o seguinte, chama alguém, conta o que você fez, conta das boas novas, do que Deus está realizando na sua vida. E depois você compartilha essa sua decisão com outras pessoas. E aí você vai se direcionar a uma igreja mais próxima e vai dizer que você teve a coragem de renunciar às coisas do mundo e você está precisando de alguém para te auxiliar. Procure uma igreja séria, uma igreja que você conheça, que tenha uma boa índole, e você divide essa decisão com a pessoa, tá ok? E você vai ser, com certeza,
bem orientado, em nome de Jesus, porque eu creio. Então vamos dar continuamento. Você está querendo algo mais no seu relacionamento com Deus? Você pode ter ficado frustrado em sua experiência cristã por saber que Deus, ele tem para você uma vida mais abundante do que aquela que você tem vivido até agora. Ou então você pode também estar querendo a direção de Deus para a sua vida e o seu ministério. Talvez você tenha passado por alguma tragédia na vida. Ainda está desnorteado com a vida arrasada. Você pode não estar sabendo o que fazer. Qualquer que seja a sua circunstância, a circunstância da sua vida no presente, a minha sincera oração é que, de alguma forma, durante esse tempo onde nós vamos passar junto, você possa ouvir a voz de Deus falando a você, que você possa identificar com clareza a atuação de Deus na sua vida, que você possa crer nele e em todas as suas promessas, que você possa ajustar as suas crenças, o seu caráter e o seu comportamento a ele e a seus caminhos. Que você possa enxergar o rumo que ele estiver dando na sua vida e a obra que ele quiser realizar por meio da sua vida. É saber com clareza que você precisa fazer em resposta à atuação de Deus em sua vida. Experimentar Deus operando por intermédio de você aquilo que somente Ele pode fazer. Então, essas coisas que só Deus, só Ele pode fazer na sua vida. Eu vou tentar aqui te encorajar. Alguém que quer te ajudar a fazer com que ocorra uma ação e uma reação em você, para que você desenvolva uma caminhada mais próxima de Deus. Eu vou compartilhar com você os princípios bíblicos pelos quais Deus tem guiado a minha vida. Eu vou estar compartilhando com vocês algumas das obras maravilhosas que Deus tem realizado por intermédio de pessoas que colocou também prática nos princípios que Deus também me inspirou. E assim a gente vai dividindo as coisas. Eu vou estar interagindo com você. E assim, nas atividades eu vou convidar você também a estar interagindo com Deus, para que Ele possa revelar as maneiras pelas quais você deseja. E você vai aplicar esses princípios na sua vida, e no seu ministério e na sua igreja. Lembrando que, uma coisa muito importante, o nosso professor é o Espírito Santo de Deus. Ele será o seu professor pessoal. Até na palavra de Deus, diz isso em João 14:26. É Ele quem vai levar você a aplicar estes princípios segundo a vontade de Deus. Ele estará atuando a fim de revelar-lhe Deus, seus propósitos e seu modo de agir. Jesus disse: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo de mim mesmo. Isso se aplicará também nesse estudo. O Espírito Santo, atuante em você, confirmará em seu coração a verdade da Escritura. Quando eu apresentar aquilo que eu vejo como sendo um princípio bíblico, você poderá depender do Espírito Santo para confirmar se tal ensino vem de Deus. Portanto, seu relacionamento íntimo com Deus por meio da oração, da meditação e do estudo da palavra será a parte indispensável desse estudo. E a Bíblia, você sabe que ela é a palavra de Deus. Então, nós vamos ter que fazer o uso constante da Bíblia. O Espírito Santo, ele honra e utiliza a palavra de Deus para falar com você. As Escrituras serão a nossa fonte de autoridade e na matéria de fé e da prática. Você não pode confiar em tradições, nem na sua experiência, nem na experiência de outras pessoas, nem nas minhas experiências, como sendo autoridade precisa da vontade e dos caminhos de Deus. A experiência e a tradição precisam sempre ser examinadas à luz do ensino da Bíblia. Qualquer acontecimento significante na sua vida será um resultado da atuação de Deus em você. Ele está infinitamente mais interessado na sua vida do que eu ou você mesmo.
Permita que o Espírito de Deus o conduza a um relacionamento íntimo com Deus do universo, que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse estudo, ele é diferente. Eu estou me baseando por este livro, né? E esse livro ele é diferente da maioria dos outros livros que você conhece. Ele não foi feito para ser lido de capa em capa, de página em página e pronto. O seu objetivo é que você estude, que você compreenda e que você aplique os princípios bíblicos que eu vou te apresentar aqui. Esse é um alvo desafiador e que vai levar tempo. Você precisa separar um tempo para estudar apenas uma lição por dia, tá ok? Não tenta estudar mais de uma lição. Você precisa tirar um tempo para que esses seus pensamentos ele entre na sua mente e você viva isso durante todo um dia. Então, você precisa estar meditando, você precisa estar atenta para ouvir a voz de Deus, a atuação do Espírito Santo. E não é aconselhável você ignorar as atividades. Então, por favor, não ignore as atividades do aprendizado, porque elas são elaboradas para te ajudar e você vai aplicar essa verdade na sua vida. As atividades elas podem te ajudar na caminhada diária e pessoal com o próprio Deus. Se você ignorar essas atividades, você corre o risco de perder um encontro com Deus que poderá mudar a sua vida radicalmente. Você aprenderá que o relacionamento com Deus é a parte mais importante de conhecer e fazer a vontade dele. Sem um relacionamento íntimo com Deus, você deixará de fazer a obra que ele deseja operar na sua vida. Então, durante as atividades, normalmente as respostas elas serão dadas depois de cada atividade, para que você possa avaliar o seu progresso. Escreva sua resposta antes de ler outras respostas de outras pessoas, né? E antes mesmo de eu dar as respostas. Às vezes a sua resposta a determinada atividade será uma opinião pessoal. Não tem assim uma resposta certa ou uma resposta errada. Se você tiver alguma dificuldade em determinada atividade, ou se não concordar com as respostas dadas, anote, tira sua dúvida depois. Conversa com seu líder ou com o grupo e assim vocês vão tendo entendimento em comum. No final de cada lição diária, eu vou pedir para que você faça uma revisão da lição, mas aí você ora, peça a Deus para destacar os versículos, né, que deseja que você compreenda, que aprenda ou que você pratique. Essa é uma questão de aplicação pessoal, que não tem resposta errada. Se Deus coloca uma afirmação ou um versículo no seu coração, então essa é a resposta correta, tá ok? Também eu vou pedir para você colocar a tal afirmação ou versículo em outras palavras, numa oração de resposta a Deus. Ore para que Deus ele opere tal verdade em você. Essa deverá tornar-se uma hora de oração, de meditação. E à medida que você vá pedindo o que Ele quer que você faça em resposta às verdades aprendidas na lição, Ele vai se revelando. Talvez você queira fazer anotações durante o estudo. Isso é normal. Aliás, é muito importante, porque você pode acompanhar todo o desenvolvimento do estudo. Porque algumas vezes lá na frente você vai perceber que vai ser necessário retroceder. Vai ser necessário você voltar atrás em capítulos para você responder algumas coisas. Então você vai ter acompanhando o teu raciocínio, as tuas anotações. Isso é muito válido que você anote, ok? Não deixe os pensamentos escaparem de você. Anote tudo, para que depois você possa rever. Quando Deus fala, é importante anotar tudo aquilo que Ele diz.
É muito recomendável que você tenha um diário para registrar essa sua jornada espiritual, ok? Depois eu vou falar mais disso com vocês numa lição mais adiante. Agora eu vou pedir para que você preste muita atenção numa leitura que eu vou te passar agora, que nós vamos começar a dar início ao estudo, ok? O texto diz assim: Jesus, o caminho para você. Fui pastor no Canadá durante 12 anos. Certo dia, um fazendeiro veio a mim e disse: Henry, venha fazer uma visita à minha fazenda. Ele me deu instruções mais ou menos assim: siga pela rua tal, saindo da cidade uns 2 quilômetros, até chegar a um celeiro grande e vermelho, que fica à sua esquerda. Siga até a rua seguinte e entre à esquerda. Vá em frente até avistar uma árvore grande, uns 3 quilômetros depois. Pegue a sua direita, siga por 4 quilômetros e você chegará a uma pedreira enorme. Anotei tudo cuidadosamente, todas as instruções, e mesmo assim foi muito difícil chegar até a fazenda. Da outra vez que eu fui à casa do fazendeiro, ele estava comigo. Como havia mais de um caminho para chegar até a fazenda, ele podia ir por onde ele achasse melhor. É o que ele era o meu mapa. O que eu tinha que fazer? Simplesmente eu tinha que ouvi-lo e obedecer-lhe. Quando ele mandava virar à esquerda, eu virava à esquerda. Ele me levou para uma estrada que eu não conhecia. Eu jamais poderia voltar sozinho por aquele caminho. O fazendeiro, ele era o meu mapa. Ele conhecia o caminho. Quando você pede ao Senhor que Ele mostre qual a vontade dele para a sua vida, qual dos pedidos a seguir é mais parecido com o seu? Assina aí a sua resposta. Número 1. Senhor, que queres que eu faça? Quando queres que eu faça? Como devo fazê-lo? Em que lugar devo fazê-lo? Quem devo recrutar durante o caminho? E, por favor, diz-me qual será o resultado. Número 2. Senhor, apenas diz-me o que fazer, passo a passo, e eu assim o farei. Agora você responda a sua alternativa, tá ok? Eu vou dar um tempinho para que você anote e aí você responda. Não é mais comum assinalarmos a primeira opção? Estamos sempre pedindo a Deus um mapa detalhado. Dizemos: Senhor, se tu me disseres para onde eu vou, então eu posso mesmo planejar o rumo e seguir em frente. E aí ele diz: você não precisa disso. É necessário apenas me seguir um dia de cada vez. Nós devemos ter uma atitude de acordo com a segunda opção apresentada. Quem realmente conhece o caminho que leva você a realizar o propósito de Deus para a sua vida? Jesus, ele disse: eu sou o caminho. Ele não disse: mostrarei o caminho a você. Ele não disse: darei a você um mapa. Ele também não disse: darei qual o rumo a seguir. Ele disse: eu sou o caminho. Jesus conhece o caminho. Ele mesmo é o seu caminho. Vamos para a segunda questão. Se você fosse fazer tudo o que Jesus mandasse, um dia de cada vez, você supõe que estaria no lugar onde Deus quer que você esteja? Assina aí a sua resposta. Número 1, não. Jesus não sabe qual a vontade de Deus para a minha vida. Número 2, não. Jesus pode enganar-me e levar-me para o caminho errado.
Número 3. Bem, Jesus prefere que eu espere até que ele dê todos os detalhes antes de eu mesmo começar a segui-lo. Número 4. Sim, se eu seguir Jesus, um dia de cada vez, estarei fazendo justamente a vontade de Deus para a minha vida. Vou dar um tempo para você responder as suas questões. Você assinar no seu caderninho a resposta que você acha que é a correta, tá ok? O que você entende sobre isso? Quando chega ao ponto de confiar em Jesus para dirigi-lo, um passo de cada vez, você experimenta uma nova liberdade. Se você não confia em Jesus para guiá-lo dessa maneira, o que acontece se você não sabe por onde seguir? Você fica preocupado a cada esquina. Muitas vezes você fica paralisado e incapaz de tomar uma decisão. Não é essa maneira pela qual Deus quer que você viva. Eu descobri na minha própria vida que eu posso deixar tudo nas mãos de Deus. Então eu me preocupo com as orientações que Ele vai me dando a cada dia. Ele me dá o bastante para preencher cada dia com o significado e o propósito. Se eu fizer tudo o que Ele mandar, eu estarei exatamente no centro da sua vontade, quando Ele indicar para mim uma tarefa especial. Nessa terceira questão, eu vou falar sobre Abrão. Abrão, ele decidiu seguir um dia de cada vez. Abrão, que posteriormente Deus vai mudar o nome dele para Abraão, é um bom exemplo desse princípio na vida de um personagem da Bíblia. Esse homem ele caminhava pela fé e não pelo que via. Então eu vou pedir para que você leia a respeito do chamamento de Abraão para fazer a vontade de Deus. E preste atenção nas instruções detalhadas que ele recebeu antes de ser chamado a seguir a viagem. Depois eu vou pedir para que você sublinhe os locais para onde ele foi mandado e o que ele deveria fazer. Eu vou ler para você, tá ok? Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 5, onde diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão com o Senhor, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Hará. Abrão levou consigo Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhes acresceram em Hará, e saíram a fim de irem à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. Vamos para a aplicação da palavra. O que Deus disse? Qual foi o grau específico? Mandou Abrão sair de sua terra e ir para onde? Para onde ele, Deus, mostrasse. Você está pronto a seguir segundo a vontade de Deus? Assinale a tua resposta. Não. Não creio que Deus vá pedir que eu siga para algum lugar, sem mostrar qual seja antes de eu partir. Outra. Não tenho certeza. O terceiro, sim, eu estou disposto a segui-lo pela fé e não pelo que vejo. Ou você pode também colocar uma outra resposta de acordo com o que você entende, tá ok? Muitas vezes, como foi o caso de Abrão, Deus ele chamava as pessoas para apenas segui-lo. Num outro vídeo, você vai ler a respeito de várias dessas outras pessoas.
É muito mais provável que você seja chamado para segui-lo um dia de cada vez, em vez de ele mostrar para você todos os detalhes antes de você mesmo começar a obedecer. À medida que nós estivermos estudando junto, você vai observar que essa verdade ela é feita na ação, na vida de muitos personagens da Bíblia. Eu vou pedir para que você leia Mateus, capítulo 6, no versículo 33 e 34. Depois você vai fazer uma pausa para orar, tá ok? Pronto. Você leu Mateus 6, 33 e 34. Aceita que Deus ele é totalmente confiável. Aceite seguir Deus um dia de cada vez. Aceite segui-lo mesmo quando ele não revelar todos os detalhes. Permita que ele seja o seu caminho. Se você não puder concordar com esses pontos, confesse abertamente as suas dificuldades a Ele. Peça ajuda a Deus para fazer a vontade dEle, da maneira dEle. Reivindique a sua promessa. Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, tá ok? Essa palavra está em Filipenses, capítulo 2, no versículo 13. Agora vamos fazer uma revisão do estudo de hoje. Eu vou pedir para que você ore antes de você fazer essa revisão, que você peça a Deus para identificar as afirmações ou os versículos que Ele quer que você compreenda, que você aprenda e que você pratique. Eu vou pedir para que você sublinhe essas afirmações ou esse versículo e responda aí no seu caderno, tá ok? Responda as seguintes perguntas. Primeiro, qual foi a afirmação ou o versículo mais importante que você leu e você ouviu hoje no nosso estudo? 2. Escreva a afirmação ou este versículo com as suas próprias palavras, como se fosse uma oração de resposta a Deus. Outra pergunta é: o que Deus quer que você faça em resposta a esse estudo de hoje? Outro, eu quero que você escreva o versículo para que você decore o versículo desse capítulo, dessa unidade, tá ok? E aí você vai poder utilizar uma versão diferente também para os versículos, para que você também consiga decorar, se assim você desejar, tá? É para você colocar em prática os versículos no dia a dia, tá bom? Então vamos lá para o resumo. Enquanto eu seguir Jesus, um dia de cada vez, Ele me colocará bem no centro da sua vontade. Jesus é o meu caminho. Eu não preciso de outro mapa para me guiar. Amém? Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.